escritura. Vamos comentar aqui um texto. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos lá, né? Vamos comentar aqui. Nós estamos em 1 Coríntios. E eu quero dar uma olhada aqui no versículo 10, que o apóstolo Paulo começa a falar sobre a igreja em si. E isso é interessante. Isso é muito interessante. Nós, enquanto servos, enquanto pessoas devotas, né, a Cristo, a gente tem que ter a consciência de que o que a gente tem de compromisso dentro da comunidade de fé a qual a gente estiver, seja lá qual for, seja você assembleano, batista, enfim, seja lá o que for, é necessário que você tenha comunhão. Comunhão com o irmão é importante, porque sem essa comunhão, se você não tiver comunhão entre os seus, os trabalhos eles não fluem, não funcionam, né? Vai para frente. Então, vamos todos aqui dar uma olhadinha nesse texto, que eu acho interessante. Estou testando aqui nas configurações do Streamlab, então a qualidade da live não está alta, é uma qualidade em 360p. Eu acho que é aceitável, eu acho que dá pra gente ver o texto ali e dá pra participar legal, entendeu? Se você por um acaso estiver usando o celular assim, ó, deita ele, que aí você consegue enxergar melhor o texto que né? O texto tá ali. Aí se você quiser participar do chat, você clica no ícone, né? Do chatzinho aqui, ó. Clicou no ícone, você abre aí, manda sua mensagem e aí volta pra tela cheia. Porque por aqui dá pra ler legal, certo? Não é isso? Pra gente ler legal. No versículo 10 a gente consegue acompanhar o que esse texto ele vai começar a nos exortar. Então ele fala lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, se o som ficou ruim. Sobe o máximo. Bom, eu acho que está aceitável. Eu acho que o volume está aceitável. Dá pra gente fazer legal. Então, vou ler aqui o texto. Rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu acho interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo ele é uma pessoa muito sisuda. E por ele ser sisudo, ele não mede, ele não escolhe, né, palavras que seriam, no caso, né, que seriam delicadas. Pelo contrário, ele mantém. Deixa eu só ver aqui se influenciou. Deixa eu só monitorar uma coisa aqui. Palavras que seriam, no caso, né? Foi? Seriam delicadas. Pelo contrário, ele mantém.
Saiu o som do Windows aí pra vocês. Ok. Então, o apóstolo Paulo, ele não ficou escolhendo palavras que o faria ser delicado, porque há momentos e situações em que a pessoa que está doutrinando o povo, ela não precisa medir algumas palavras no falar, porque assim, se o apóstolo Paulo fez um bom trabalho discipulando e ensinando o povo, discipulando e ensinando eles, qual seria a dificuldade do povo de compreender que o seu mestre, aquele que está ensinando, qual seria a dificuldade deles entender que é necessário dar uma mudança? Vou deixar aqui, ó. Acho que assim fica melhor. Deixa eu ver se assim compromete. Acho que comprometeu muito. Vou assim de lado. Eu acho que não comprometeu e dá pra ver. Então, gente, diante de... Não dá. Tem que arrumar esse negócio aqui. Aí, agora ficou show. Em vista daquilo que a gente consegue enxergar na palavra, no texto aqui, ele tá chamando a atenção pro povo que geralmente vai muito pela espiritualidade, pelos dons espirituais, pela sua força e capacidade de utilizar aquilo que vem do alto, né? Profecia, visão, revelações, etc., línguas estranhas e tudo mais. Só que Paulo ele tira isso um pouquinho do foco, porque ele começa dizendo que é necessário que haja em todos uma união com a mesma disposição mental, com o mesmo parecer, ou seja, aquilo que é combinado, aquilo que é tratado entre os semelhantes da fé. É necessário que haja isso. É necessário que tenha esse tipo de cuidado, porque ele destaca aqui, ó, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Disposição mental e no mesmo parecer. Então, se eu tenho união de disposição mental e no mesmo parecer, tá ótimo. Tá ótimo. Eu fico pensando, né? O que nos daria mais trabalho, mais dificuldade de resolver dentro da igreja, né? Qual que é a mais trabalhosa missão do pastorado em si? Tô com a minha coberta aqui que tá bem frio na minha casa, galera. O que nos dá mais trabalho, o que é mais dificultoso, é você trabalhar com a questão da mente, porque as ideias são variadas, os pensamentos são variados, e aonde há uma abundância de pensamentos, pode ocorrer, e certamente ocorrerá, uma enorme discordância.
E esse é um ponto, vou usar uma palavra aqui, periclitante, mas esse é um ponto que nos leva a pensarmos. Se hoje, 2022, com tanta filosofia, tanta teologia estranha, tanta coisa que a gente aprende, se há uma mais discordância ou menos discordância do que havia naquele tempo. E eu tenho a minha opinião formada, eu tenho uma suposição, aliás, formada acerca disso, que me faz opinar que não. Só mudaram os meios de comunicação, avançou mais a informação, porém a mentalidade humana é a mesma. A corrupção é a mesma, a ganância é a mesma, as aspirações são as mesmas, entre aspas, porque muda um pouco o foco, mas a satisfação interna em realizar aquilo é a mesma. Então está na cerne do homem, está na persona, está naquilo que o compõe. Em virtude disso, a gente percebe que Paulo ele roga que todos falem a mesma coisa. Então, ele começa pedindo uma unidade no falar. E isso é primordial. Isso é primordial. Primeira coisa que a gente vê aqui em 1 Coríntios, nós estamos lendo o capítulo 1 e o versículo 10. O primeiro ponto que a gente vê é Paulo rogando que todos falem a mesma coisa. Por que é importante a gente falar a mesma coisa? Porque é claro que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas o que sai. Não é isso? O que nos contamina é o que sai. E eu fico pensando, por que será que Cristo Jesus, em Mateus, no capítulo 15, no versículo 11, disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Por que será? Será que ele não conhece a natureza humana? Ele não conhece que o pecado ele só vem a, de fato, o pecado ele só vem de fato a ser pecado quando ele é consumado. Enquanto ele ainda está na nossa mente, ele ainda não foi consumado. Então, por que será que é tão importante a gente falar a mesma coisa? Por que será que é importante? Por que será que nós devemos atentar os nossos olhos, os nossos ouvidos para as coisas do alto, para que nós tenhamos uma direção no falar? Por que é necessário que a gente tome todo esse cuidado?
eu tenho algumas preocupações acerca disso. A gente, quando vai falar algumas coisas, às vezes a gente fala com o coração cheio, às vezes a gente fala as coisas com a nossa mente perturbada e a gente pode se arrepender. Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, diz: cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, quando eu falo algo, quando eu passo a pronunciar coisas que elas não vão agradar a Deus, eu corro o risco de estar pecando. Eu corro o risco. É muito perigoso, gente. Muito perigoso a gente se colocar nessa posição de filhos de Deus, mas que são incontrolados. Não controlam a boca. Não controlam o que dizem. Não controlam as palavras que saem do vosso falar. Eu fico extremamente preocupado com o nosso proceder, que é um proceder muito imediatista. Extremamente preocupado com o momento. Não preocupado com o futuro. E a gente sabe que as nossas palavras são sementes que vão gerar no futuro consequências. A Andréia, a diaconisa Andréia chegou aí, escreveu verdade, Deus abençoe. Um abraço, diaconisa, tamo junto. Fica na paz de Cristo. Eu tenho uma preocupação se verdadeiramente a gente vai passar a viver uma realidade onde a igreja vai ser madura o suficiente para saber o que falar. Se a igreja vai ser madura o suficiente para saber quando falar, e se a igreja vai ser madura o suficiente para saber o porquê falar. Se ela deve falar de verdade ou não. Se ela deve ter essa preocupação ou não. Vou colocar aqui meu manto. Eu tô me sentindo um papa com esse negócio aqui. Minha cobertinha escarlata. Vou tacar aqui assim. Sentado aqui na minha cama, transmitindo aqui para vocês essa live, conversando um pouquinho sobre a Bíblia. Eu acho muito importante a gente falar sobre as Escrituras. Eu acho importante você adquirir um pouquinho dessa semente para o seu dia. A live já começou há um tempinho, mas estava testando, estava ajeitando ali, e nesses 52 minutos, basicamente proveitosos são 10 minutos.
Quando terminar a live eu vou cortar a parte do início e vou deixar dessa parte onde começou de fato a live em diante. Mas assim, você entrar depois também não tem problema. Você que estiver assistindo o replay da live não tem problema. O importante é você tirar 5, 10, 20, 30 minutos que seja do seu dia de 24 horas. E se tiver uma boa qualidade de som, se o vídeo não estiver travando, se der para ler aí, apesar da live estar uma resolução baixa, se você for lá em configurações avançadas do YouTube, dá para você colocar em 360p, aí dá para você enxergar o texto aí na tela, tá bom? Então, a minha intenção a trazer esse texto aqui em 1 Coríntios, no versículo 10, é a gente olhar o seguinte. Paulo ele fala: rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa. Todos, aqui ó, que todos falei a mesma coisa. Todos faleis a mesma coisa. Por que é importante a gente falar a mesma coisa? Por que é importante a gente ter esse alinhamento aqui? Por que se faz necessário a gente ver, ouvir a mesma coisa? Porque isso vai gerar em nós o falar a mesma coisa. Estou aqui muito preocupado com o tempo que a gente vive, porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo em que se faz necessária uma determinada reforma no nosso falar. A gente repara que as pregações que a gente tem são pregações extremamente focadas na bênção do homem, a bênção material, assim, bens materiais, não na bênção do homem que corresponda a valores espirituais, né? A gente tem dia que a gente acorda irritado, acorda chateado, a gente acorda às vezes nervoso, estressado, coisas do dia a dia e tal. Isso é normal. Não tem como alguém da igreja falar: porque eu sou da igreja, eu sou perfeito, eu não cometo nenhum erro. É mentira. É mentira. É mentira. Não existe isso. Não existe alguém que frequenta a igreja que seja perfeito. Todos nós estamos procurando melhorar e aprender, e com o passar do tempo a gente vai crescendo no processo gradativo do caminho da graça. E nesse processo gradativo, não degradativo, gradativo, processo de crescimento, aos poucos, a gente vai adquirindo mais inteligência, sabedoria, força para continuar. Só que é necessário o domínio da língua, o domínio do falar. O Tiago, ele estava nesse texto, ele começou deixando muito claro. Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, ele deixa muito claro por que é necessário a gente tomar cuidado com ele vai falar mais para frente sobre línguas, mas no capítulo 1, no versículo 15, vai falar então a concupiscência, aquilo que a gente deseja, as coisas que estão dentro de nós, que aspiram, ela vem sendo concebida da luz ao pecado. No versículo 14 fala: cada um, porém, é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O mesmo Tiago, ele dá um conselho extraordinário no versículo 19, do mesmo capítulo, que ele fala: sabei isto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Então, por que eu tenho que ser tardio no falar? Porque às vezes eu vejo coisas ou ouço coisas que vão despertar em mim a ira, então eu tenho que segurar minha boca para falar. Você fala, eu preciso desabafar. Às vezes o seu método de desabafar tem que ser a oração. Joga pra conta da oração aí e vambora. Ué. Às vezes é necessário a gente entrar numa consciência de que se a gente não cuidar do falar, perdemos a luta. Eu tenho que cuidar do que eu falo. E olha, eu tô só no versículo 10. Eu tô só no começo do versículo 10. Entende? E o que Jesus falou em Mateus 15, versículo 11? O que contamina o homem não é o que sai. Aliás, perdão, o que contamina o homem não é o que entra na boca, ou seja, aquilo que ele vai comer. Ah, você comeu sem lavar as mãos ali, no caso o rito judaico, né? Os fariseus julgando, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, etc. e tal. Jesus fala, não, vocês estão achando que isso vai contaminar o homem? Aquilo que ele vai comer? Se ele está comendo carne de porco, se ele está comendo isso e aquilo. Eu preciso trazer aqui um contexto para vocês que é interessante. A gente precisa olhar para as escrituras e estudar a Bíblia com um pouquinho de mentalidade, gente. Não pode ler as escrituras e falar, eu acho que é assim, então vou falar assim. Não, deve-se estudar. Deve-se estudar. Em que contexto Deus, há quantos milhares de anos, né? Deus deu para Moisés a lei. Quando foi que Moisés recebeu a lei? E quando eu paro para pensar nisso, eu começo a ficar preocupado. Eu começo a... Opa, peraí. Faz muito, mas muito tempo. E aí eu quero trazer aquilo que era do tempo de Moisés para hoje. Estou dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia. Eu estou falando assim, eu olho para aquilo com o entendimento que eu tenho hoje, e não olho para aquilo, no caso a lei, ou não olho para alguns textos bíblicos, compreendendo que era Moisés, o homem do seu tempo, falando para pessoas do seu tempo. E que valem para nós, mas algumas coisas a gente tem que ter cuidado no avaliar. Por exemplo, leis alimentícias. As pessoas gostam de ridicularizar o crente pelas leis alimentícias. Mas as pessoas que fazem isso são pessoas geralmente burras. Geralmente pessoas que podem até ter alguma inteligência, mas quando vão falar de aspectos bíblicos são totalmente leigas. São pessoas que não conhecem o assunto e opinam para ridicularizar, tornando-se ridículas, porque estão falando que não sabem. Exemplo aqui. Ah, então quer dizer que eu posso comer qualquer coisa? E na lei de vocês não está lá que não pode comer carne de porco? Obviamente que não pode naquele tempo. Não podia. Por que não podia? Vamos tirar por base só a Idade Média, tudo bem? Vamos para a Idade Média, não vamos nem para o tempo de Moisés. Vamos para a Idade Média. Na Idade Média, existia saneamento básico? Existia saneamento básico? Lá na Idade Média existia, por um acaso, esgoto? Existia?
Eu acho que não. Certamente não. Eu fico chateado. Eu fico chateado porque as pessoas elas querem ridicularizar a Bíblia e nem estudam. Na Idade Média, eu estava até vendo isso. As famílias, até os reis, eles não tinham canos, não existia encanamento, esse tipo de coisa. E aí, o que eu deixo no ar aí, galera. Deixo no ar pra vocês. Se não existia, eu tô colocando aqui um texto, galera. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui. Se não existia o tal do saneamento básico, então para onde que as fezes do homem? As fezes. Para onde é que ia? Onde é que ia parar? Alguém saberia me dizer onde é que ia parar as fezes? Será que temos pessoas que estudaram a esse ponto aí para saber me dizer aonde é que ia as fezes? Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Aí, isso aqui eu vou editar. Vou colocar aqui. Gente, se não tinha encanamento, pra onde que ia isso daí? É óbvio. É óbvio, galera. As famílias, elas criavam porcos, certo? Elas criavam os porcos e aí elas alimentavam os porcos com as fezes. Os porcos comiam as fezes. E aí quando os porcos não se alimentavam daquelas fezes em si, aí eles jogavam para fora. Jogavam fora. Então, como é que eu vou comer a carne de um animal que está tão contaminado por aquilo que ele está comendo? Se o animal está comendo fezes. Não é como o porco de hoje que come grãos, a ração dele é toda, sabe? É diferente. Então não cabe. E ó, mesmo o animal, o porco, comendo as ações de hoje, ainda assim, se você não preparar bem a carne dele,
Então, se você não preparar bem a carne dele, ainda pode te causar danos na saúde. Não é isso? Pode causar danos na saúde. Então, é necessário a gente entender que tudo bem, existem coisas que vão contaminar o homem quando a gente come, mas não é esse o contexto que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, o que vai te contaminar de fato espiritualmente, o que vai te contaminar, o que vai ficar marcado nos registros eternos, é aquilo que você vai pôr para fora quando você fala. Consegue entender isso? O que eu falo? Aquilo que eu exponho. A diaconisa Andréa comentou isso mesmo, valor material está tornando conta da igreja. Nossa, eu não sabia. Não sabia de quê? Para eu poder te responder no ponto exato. Então assim, sabe, gente, é necessário a gente tomar cuidado com o que vai sair de nós, aquilo que a gente vai falar. Não é à toa, não é à toa que o apóstolo Tiago, ele vai dizer isso aí. Não é à toa. Eu estou acompanhando os comentários por aqui, então por isso que às vezes vocês me veem olhando para baixo. Ah, dos porcos, né? Pois é, então imagina só, as pessoas criticam tanto Deus. Deixa eu fazer uma... Deus não precisa de defesa nenhuma, porque Deus é soberano, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Mas assim, é só um argumento apologético para os idiotas, né? As pessoas... A palavra idiota vem do grego idios, né? Que são pessoas que são cheias de si mesmas, né? A pessoa ela é cheia de si mesma, dos seus achismos, dos seus pensamentos. Então elas não procuram conhecimento para falarem com propriedade de assuntos dos quais ela está se envolvendo num determinado debate ou discussão. E aí elas pegam um vídeo do TikTok, um tico-teco lá, e elas vê lá o cara falando, vamos ver se esse Deus é bom? Deus mandou matar pessoas, então ele não é bom. Ó, que Deus é esse que proíbe você de comer a carne do porco? Dizendo que é um animal imundo. Ora, só você olhar para 500 anos atrás. Não tinha saneamento básico, gente. As famílias nos arredores dos castelos ali, onde começaria a burguesia, as famílias ali no entorno, elas tinham as caixas de fezes. E aí toda a família usando aquela caixa de fezes até encher. Quando enchia a caixa de fezes, eles iam lá no chiqueiro, porque era hábito das famílias criarem porcos justamente para isso. Eles iam no chiqueiro e derramavam ali o conteúdo daquela caixa de fezes. E os porcos comiam. E quando os porcos já estavam alimentados e que eles não iam mais comer o chiqueiro, enfim, eles pegavam, iam na janela e jogavam para fora. É por isso que a realeza, quando visitava, né, a plebe, eles iam com rosas
cheirando rosas assim, ó, por causa do cheiro da cidade. Então, olhando por esse contexto, a gente vê que muitas vezes, em muitos assuntos, a gente fala muito daquilo que a gente não sabe. E eu, a duras penas, passando muita vergonha, aprendi isso. Aprendi conversando com pessoas inteligentes, com pessoas que tinham sabedoria, eu aprendi a deixar de ser idiota. Então, se entrou num assunto que eu não sei, eu fico quieto. E até mesmo em assuntos que às vezes eu sei, eu vou falar com alguém que não sabe, eu nem continuo muito a discussão, porque talvez isso vai gerar um grande desconforto. Talvez isso vai gerar um desgaste, uma chateação para ambos os lados. E eu prefiro evitar. Então é muito melhor você ter o conhecimento e você dividi-lo com quem quer, do que você basicamente perder tempo falando com quem não quer ouvir. Falando com quem não tá nem aí. Então, voltando aqui pro texto, nós temos que falar a mesma coisa. Ou seja, qual que é a doutrina? Qual que é o ensinamento? Qual que é a direção que o pessoal tomou? Se é uma, segue ela. Ah, eu não concordo e tal, não quero ficar aqui nessa igreja. Então, tudo bem, você procura uma igreja que tenha lá as normas de acordo com o que você acredita que seja correto. Se você está numa igreja que você observa biblicamente, fazendo uma exegese, uma hermenêutica ali inteligente, pesquisando, estudando, você está vendo que há heresias graves, então não fique nesse lugar. Agora, se são coisas triviais, se são coisas bobas, até de usos e costume, aí também é até imaturidade. É até imaturidade. Por que isso me afeta tanto? Não é? Então é necessário falarmos das mesmas coisas. É interessante. Devemos guardar isso. E também aqui, essa parte aqui é uma parte que me chama bastante atenção. O texto vai dizer pra gente seja e que não haja entre vós divisões. Que não haja entre vós divisões. Então, por que o texto não está assim, ó? Rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que não haja divisões entre vós e que faleis a mesma coisa. Eu não estou cravando isso, porque quem sou eu? Mas eu suspeito de que na escolha de Paulo em falar logo sobre todos falarem a mesma coisa já é um antídoto para que não haja divisões. Porque se todos falam a mesma coisa, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se todos falam a mesma coisa, no coração de todos está a mesma coisa. Se no coração de todos está a mesma coisa, cadê a divisão? Mas pode haver um outro tipo de divisão, que é o que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, mas que não há divisão entre vós. Então existe divisão porque um acha que sapato é santo e tênis é do diabo. O outro acha que tênis é santo e sapato é do diabo. E tem aquele que acha que o tênis e o sapato são do diabo. O cara vai descalço para a igreja, porque ele fala, não, descalço eu vou estar mais
conectado com o chão, é isso? Entendem? São divisões que ocorrem por causa de pensamentos, mas aqui no caso, se a boca fala que o coração está cheio, aqui pode estar se referindo também a uma divisão de sentimentos. Divisão de sentimentos é uma coisa preocupante, porque quando não há uma... Eu ia usar a palavra legalidade, mas não é legalidade a palavra que eu quero usar. Quando não há uma... Meu Deus do céu, me sumiu a palavra aqui. Bom, enfim. Quando não há uma união de sentimentos, existe uma legalidade para que surjam novos sentimentos que causarão divisão. Inveja, rancor, tristezas, enfim, suspeitas ruins. Está em Coríntios? Que o amor não suspeita mal. Então tudo isso faz parte de uma grande cadeia de eventos que ocorrem nas relações humanas, principalmente quando elas estão ligadas a partes espirituais, que podem vir a ser minadas quando nós não temos uma unidade no falar e uma unidade no sentir. Quando a gente não sente as mesmas coisas, aí eu não tenho capacidade de vibrar com a vitória do meu irmão. Oh, eu comprei um carro, tô feliz. Ah, comprei um carro. Aí vem logo aquele, pô, mas eu também não consigo comprar um carro e tal, por causa disso. Inveja. Comprou um carro? Poxa, poderia estar aumentando aí o dízimo, a oferta e tal, por causa disso. Ganância. Vocês entendem? Então, todas essas coisas, elas vão minando e vão cooperando para que se derrube a união. Reino dividido subsiste. Amém? Só mais uma explicação aqui, gente. Eu tô com isso aqui não é um manto, não. Ai, olha o meu manto aqui, poderoso de oração. Não, nada disso. Isso aqui é minha coberta porque tá frio, tá bom? Tudo bem que eu tô me sentindo igual o Papa aqui com esse negócio. Tá bom? É minha coberta porque tá frio. Só isso, tá bom? Tudo bem? Não tem nenhum valor espiritual nisso aqui, beleza? Então vamos lá. Então que não haja divisão entre vós. Cara, como é ruim você trabalhar num lugar onde há divisão. É muito ruim, gente. É muito ruim. Aí ele fala: antes sejais inteiramente unidos. Mas como que a gente vai ser inteiramente unidos? Aí é que vem aqui, ó. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí é que eu falei, existe tipos de divisões que não são simplesmente divisões de sentimentos, mas que também são divisões de pensamento. Filosofias, ideologias, teorias, etc, etc, etc. Essas ideologias precisam ser quebradas. Ideologias que não são bíblicas, cristocêntricas, mas que desmerecem as escrituras. Para quebrar. Nós da Igreja de Atos Jardim Secreto temos, que é a igreja onde eu congrego, caso você não saiba,
nós temos um podcast. Temos um canal no YouTube chamado AtosTube, tá bom? E temos também um podcast, que é o Atos Podcast. Que tem um outro Atos Podcast, mas enfim, a gente vamos ver se a gente muda alguma coisa para diferenciar deles. Então, eu tô com saudade de gravar lá, porque lá eu consigo ouvir as pessoas falarem. Tivemos lá o Diácono Paulo como convidado, tivemos o presbítero Oséias como convidado e foi sensacional. E há podcast que eu estou com a minha pastora Cláudia conversando. Estamos nós dois lá, desenrolando, conversando, falando sobre as coisas. Entende isso? É necessário que haja a mesma disposição mental. E a disposição mental não é simplesmente... A palavra disposição, ela pode ter dois significados aqui, que é a disposição acerca de vigor. Por isso que é usado o termo disposição física. Porque você tem um bom vigor físico. Então nós temos que ter um bom vigor mental, mas também não somente isso. Existe o outro sentido da palavra disposição, que é, por exemplo, olha, os itens foram dispostos na sala de determinada forma. Os móveis estão numa disposição de acordo com o Feng Shui, né, que é uma outra coisa. Mas enfim, só para dar um exemplo para vocês entenderem. O que isso quer dizer? Que os móveis estão organizados, estão dispostos, estão colocados em determinados lugares. E assim também está falando aqui, na mesma disposição mental. Uma mentalidade que tem uma organização. A mesma organização mental. Isso é interessante. E isso é importante. Não importa quão simples a gente seja. Por exemplo, eu tenho a função de pastor, mas eu sou mais voltado para mestre, né, para ensino bíblico. Só que isso não me anula como pecador, como pessoa que tem sentimentos fragilizados, que tem entendimentos errados, segundo um monte de coisa, que tem teimosias, que tem atitudes erradas, pensamentos que não caberiam a um crente ter. Isso não me anula disso, porque faz parte da humanidade e nós estamos no mundo para termos aflições, provações, passar por sofrimentos, por privações, mas de maneira nenhuma isso vai tirar de nós o acesso à graça que nos perdoa. Quando eu curvo a minha cabeça e eu oro, eu apresento a minha vida, as coisas que eu fiz, que eu falei, que eu pensei. E isso limpa a minha mente. Então a oração ela vai te ajudar na sua disposição mental, porque você vai começar a retirar de dentro da sua mente aquilo que está te perturbando e colocar as coisas que Deus foi te ministrando. É simples, cara. Não existe super crentes. Não existe pessoa perfeita. Criam-se ilusões. O que a gente mais ouve? Escândalo. Pastor envolvido com escândalo de dinheiro, envolvido com política. A igreja se juntou com política. É a Idade Média. Era o Papa sendo a maior autoridade mundial por séculos. Então, quando a igreja se une com a política, não dá certo. Não é uma coisa boa. Agora, é necessário que haja crentes na política. Entendeu a diferença? Não a igreja na política, mas crentes na política. É necessário. Isso eu acho interessante. Ter uma bancada evangélica, eu acho interessante. Agora, essa mesma bancada evangélica pisa na bola. Porque tem homens lá falhos e pecadores, como eu. Entende? Então, rogo-vos,
irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma posição mental e no mesmo parecer. E a questão de mesmo parecer vai entrar o quê? Sentença, ou seja, decisão, conclusão de ideia. É isso. No mesmo parecer. Tem muito segredo. Tem muito segredo. Faz parte da nossa natureza a gente falar impensadamente, faz parte da nossa natureza a gente se dividir por inúmeras ideias que a gente vem a ter. Eu quero que faça de uma forma, eu quero que faça de outra. É normal. Faz parte da nossa natureza haver desunião por sentimentos e por um monte de coisa. Faz parte da nossa natureza, às vezes, não estar disposto mentalmente, no sentido de vigor. Uma pessoa que está depressiva, triste, ela tem uma baixa disposição mental. E também desorganização mental, nos dois sentidos da palavra disposição, tanto vigor quanto organização. Então faz parte da gente. E isso vai gerar inúmeros pareceres, inúmeras conclusões, inúmeros vereditos, inúmeras sentenças. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, traz essa exortação para que haja unidade. Como isso? Falando a mesma coisa. Se unindo. Tendo todos a mesma disposição. Não, vamos pela ordem. Falando todos a mesma coisa. Não, se unindo. Tendo a mesma disposição mental. E chegando à mesma conclusão. E chegar à mesma conclusão não é o que pode acontecer de primeira. Olha, eu acho que deve ser assim. Você também não achou isso? Eu também achei isso. E você? Eu também achei isso. Eu também achei isso. Não. Mas no mesmo parecer, todo mundo senta na mesa, arrazoa, discute. E aí, olha só. Nosso parecer é esse. Tá bom? Então é isso, minha gente. Então é isso. Quero agradecer a Diaconisa André, que esteve comigo ao vivo. E também você que está assistindo agora o vídeo depois, tá bom? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até agora. E é isso, gente. Agradeço mesmo, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, tá certo? E vou ver se eu trago mais uma live ainda hoje comentando a Bíblia na parte da noite, tá bom? Talvez nós vamos continuar aqui no capítulo 10. Perdão, no capítulo 10 não, no capítulo 1, tá bom? Lendo o versículo 10 em diante, tá certo? Então é isso, gente. Bom, eu sou o pastor Cleiton Francis, muito obrigado. Esse é o Pastor Comenta a Bíblia. E você está no meu canal de devocionais, eu espero estar te edificando com esse vídeo. E é isso, gostou, curte, se inscreva e compartilha. Fiquem todos na paz e vida de oração.